Olá, personas! Eu sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos estudar um pouco sobre a equação da circunferência. Serão duas aulas. A primeira delas vamos falar sobre a equação reduzida. Na aula seguinte, vamos falar da equação geral da circunferência. Então vamos à equação reduzida. Nós temos aqui um plano cartesiano, eixo y, eixo x, um ponto que estou chamando de C, uma circunferência com o ponto P aqui. De C até P nós temos o raio. Veja que o ponto P ele tem um par ordenado, ele tem um x e tem um y. O ponto C também, qualquer ponto que estiver aqui no plano, tem um par ordenado. Só que nós não vamos chamar esse par ordenado aqui de x e y não, para não confundir aqui. Vamos chamar de A, que seria o x aqui, seria A, x do centro, e o y do centro vamos chamar de B, só para distinguir aqui o centro do ponto que está na circunferência. E aí, ao observarmos a distância de C até P, podemos verificar que é a mesma coisa do raio. Visualizando então essa distância, você percebe que é formado aqui um triângulo retângulo, em que nós temos aqui os catetos, o raio vai ser a hipotenusa, e os catetos, eu tenho a distância aqui de B até Y. Então lembra, em física a gente faz o final menos o inicial? Então essa distância aqui é Y menos B. Eu tenho essa medida aqui. Faço a mesma coisa aqui. Qual é a distância aqui desse cateto final menos inicial? X menos A. Então eu tenho, reproduzindo esse triângulo aqui para cá, nós vemos que o R é a hipotenusa e os catetos estão aqui. Pelo teorema de Pitágoras, temos o seguinte: esse cateto aqui ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado. Isso vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Lembra do teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eis aqui a equação reduzida da circunferência. Equação reduzida. Nada mais é do que uma aplicação do teorema de Pitágoras aqui na visualização do triângulo retângulo. Poderíamos chegar nessa fórmula também pela distância entre dois pontos, que dá na mesma, que também usa o teorema de Pitágoras. Vamos a um exemplo aqui. Considerando a equação da circunferência, x mais 2 elevado ao quadrado mais y menos 3 elevado ao quadrado igual a 25, determine o centro e o raio desta circunferência. Então veja aqui que a equação reduzida, o x aqui, que é do ponto P, menos o A mais o y menos B, o A e o B fazem parte do centro. Então aqui eu vou reescrever a fórmula aqui, x menos A elevado ao quadrado mais y menos B elevado ao quadrado igual a R ao quadrado. E vou escrever aqui a equação da circunferência abaixo para podermos comparar. Mais 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 25. Com o alinhamento destas equações,
eu posso destacar isso aqui, ó. O menos A está aqui, o menos B está aqui, e o raio ao quadrado está aqui. Daqui, eu faço o seguinte, ó. Menos A vai ser igual a 2. Então, o A é igual a menos 2. Ó, o oposto de A é 2, então A é igual a menos 2. Eu faço aqui o menos B igual a menos 3. Se o oposto de B é menos 3, então B é igual a 3. E aqui, o raio ao quadrado é igual a 25. Ó, presta atenção nesse detalhe aqui, tá? O raio não é 25. O raio ao quadrado que é 25. Então, esse quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, raio é igual a 5. Então, nós temos... O exercício está pedindo para determinar o centro e o raio. Então, o centro é o A. Tá? Lembra que o centro aqui, o centro é composto pelo A e pelo B. Então, o centro, como resposta aqui, quem é o A que nós achamos? Menos 2. E o B é igual a 3. E o raio é igual a 5. Observe que em relação aqui à equação dada, os sinais são trocados. Ó. O A aqui estava menos 2, no centro ele estava mais 2, no centro ele é menos 2. E aqui o B estava menos 3, fica 3. Por conta desse sinal de menos aqui, da fórmula x menos A. Então, se o A é positivo, mais 2 vira menos 2. O B é negativo, pelo menos da fórmula aqui, sinais iguais, positivo. Então, não esqueça desse detalhe, de que sempre tem sinais trocados aqui em relação à equação dada. Vamos a mais um exemplo. Escreva a equação reduzida da circunferência que tem centro C, menos 3 e 6, e raio igual a 4. De novo, vamos reescrever aqui a fórmula x menos A ao quadrado mais y menos B ao quadrado. Isso vai ser igual ao raio ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, vamos substituir, ó, o x menos da fórmula, não esqueça. O A, vou colocar do lado aqui, ó, o A é igual a menos 3 e o B é igual a 6. Então, aqui, ó, o A é menos 3, ó, vou deixar dentro do parênteses. X menos A, x menos A, que é menos 3, mais y menos, como o B é positivo, então não precisa de, aqui é o 6, y menos 6. Isso é igual a raio ao quadrado. O raio é 4, então é 4 ao quadrado. Então a resposta qual que é? Só faço a regra de sinais aqui, sinais positivos, sinais iguais, aliás, dá positivo, x mais 3 ao quadrado. Esqueci de colocar o quadrado aqui. Mais y menos 6 ao quadrado. Isso é igual a 16. Tá? Então, o que está pedindo é a equação reduzida. Temos aqui, então, a equação reduzida da circunferência de centro menos 3 e 6 e raio igual a 4.
Observe aqui os sinais trocados, ó, na equação. Ó. O A menos 3 aqui na fórmula mais 3 e o B6 na fórmula menos 6. Tá bom? Então, assista à próxima aula que falaremos sobre a equação geral da circunferência. Um abraço, até lá!